Alô, amigo e amiga, alô, aluno e aluna do canal Geotech Marcelo Souza. É com muito carinho que vamos dar início a mais uma videoaula em nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e comente após o final da nossa videoaula. Hoje o tema é climas mundiais. Vamos então à nossa videoaula. Climas e uma imagem aqui para fazermos correlação. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete imagens. Vamos então correlacioná-las. A primeira imagem, de uma nuvem ocorrendo precipitação, ou seja, chuva. A outra imagem, um sol escaldante. A outra imagem, um sol ao fundo, várias nuvens e o surgimento do arco-íris. Então, o que aconteceu aqui? Uma troca de ar quente com ar frio, provocando o que? Precipitação. E logo após essa precipitação, teve o surgimento do arco-íris. Todas as três imagens estão diretamente ligadas aos tipos de clima. Vai envolver umidade, vai envolver temperatura. Então, as três imagens aqui são totalmente ligadas à questão climática. Essa outra imagem aqui, a lua simbolizando a questão da noite e o sol simbolizando a questão do dia. O que está totalmente relacionado aos aspectos de temperatura, de umidade, de vento, que nós vamos estar falando aí na próxima imagem sobre a questão de massas de ar e assim por em diante. Aqui eu tenho a questão, dos ventos, que nós chamamos também de massas de ar. Seja ela massa de ar quente, seja ela massa de ar fria, que vai estar o que? Relacionado aos tipos climáticos. Eu tenho aqui nessa outra imagem uma nuvem, com uma chuva mais intensa, uma chuva mais forte. Com certeza, esse fenômeno que teve aqui está se repetindo aqui, porém de modo mais intenso, de forma que está tendo raios, trovoadas, e aqui o calor estava mais intenso. Esse calor chegou em determinada parte da superfície, encontrou com o ar frio e, entre aspas, desceu muita água, e seguido de raios. Eu tenho essa outra imagem aqui, gotículas espalhadas, e aqui como se fosse a propagação, a disseminação da vegetação. Então lembre-se que o vegetal necessita de calor, necessita de umidade para o seu desenvolvimento. Todas essas imagens, como eu disse no início, está relacionado aos climas. Definições. O clima é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo, da atmosfera terrestre em um determinado local. Geralmente, o seu conceito aparece em oposição à ideia de tempo. Observe que eu deixei aqui entre aspas, que seria o estado momentâneo da atmosfera. Portanto, para se conhecer um clima de um dado lugar, é preciso vários anos de estudos e observações para finalmente estabelecer a conclusão sobre um determinado tipo climático. Muito boa essa definição. Como eu já deixei aqui entre aspas, eu vou começar por aqui. Então, preste atenção. Tempo estava falhando aqui, mas agora voltou. É diferente de clima. Clima e tempo é diferente. Por isso que no conceito aqui, na definição, está falando que tem uma ideia de oposição. Vamos entender. Tempo é o estado momentâneo. Então o tempo muda da hora para outra. De manhã pode estar um calor e à tardezinha já pode ter esfriado. O clima, ele muda no decorrer de vários anos. Então o clima é preciso vários anos, para que ocorra a mudança.
E para que classifique essa mudança, tem que se fazer muitas observações e muitos estudos, que isso envolve também muita pesquisa, para finalmente determinarmos um tipo climático. Então, clima é diferente de tempo, tempo é o estado momentâneo, né? E clima vai ser a sucessão, a soma desse tempo no decorrer de muitos anos. Que fique claro isso para vocês. É pegadinha, hein? Aqui nós temos os tipos de climas. Então existem 10 tipos principais de climas em todo o mundo e são influenciados pela pressão atmosférica, correntes marítimas, circulação de massas de ar, latitude, altitude, precipitação pluviométrica e inclinação solar. Então, preste atenção nesse conceito, né, que os elementos do clima e os fatores do clima estão aqui, não está separado. Eu deixei dessa forma para explicar a vocês. Para entendermos climas, eu tenho que saber quais são os elementos e quais são os fatores do clima. Então, todos têm influência diretamente no clima. Então, aqui, pressão atmosférica. Nós vamos perceber que isso se encaixa dentro dos elementos do clima. Correntes marítimas. Nós vamos perceber que isso aqui já é questão de fatores do clima. Circulação de massas de ar. Nós vamos perceber que aqui são fatores do clima. Latitude, altitude. Nós vamos perceber que também está dentro de fatores. Precipitação pluviométrica, que envolve umidade. Esse aqui já está dentro da questão de elementos do clima. Inclinação solar, ou seja, a radiação, né, a quantidade de luz que incide sobre a superfície terrestre. Nós vamos perceber que aqui também está dentro dos elementos do clima. Ah, está completo? Não, por isso que o professor deixou uma surpresa para vocês. Mas vamos aproveitar a imagem aqui. Então, o nosso foco dessa aula é estudar os 10 tipos, né, principais de clima no mundo, tipos climáticos do mundo. Tá bonitinho aqui na legenda: equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar, frio de montanha. Não confundir frio com polar com frio de montanha. Então nós vamos estar vendo aqui um por um. Muito importante, deixei de vermelho, chamar a atenção de vocês, tá? De vermelho. Como eu disse, o professor já deu uma dica aqui e facilitou a vida de vocês. Os elementos do clima e os fatores do clima. Então, preste atenção. Elementos do clima, né? Aqui não está pegando porque está de vermelho, eu vou deixar no laser que fica melhor. Elementos do clima. Eu ia usar o marcador de texto, mas está aqui uma imagem sobre outra imagem, não deu muito certo. Elementos do clima: radiação, temperatura, pressão atmosférica, umidade. Umidade está ligada à pluviosidade, à chuva, né? Radiação, temperatura está relacionado à questão do sol. Pressão atmosférica está ligado à questão da latitude e altitude, que eu vou explicar para vocês. Então, os elementos do clima, 1, 2, 3, 4. Já os fatores do clima, eu tenho uma quantidade um pouco maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Praticamente o dobro. Então, latitude, o que é a latitude? Só relembrando, né? É a divisão pela linha do Equador ao meio do planeta, que nós chamamos de zero de latitude.
acima, norte, abaixo, o sul. Na latitude, eu tenho de 0 a 90 graus, porque a Terra é medida em graus. Então, quando eu falo que a pressão atmosférica está relacionada com a latitude, quando eu estou próximo da linha do Equador, eu chamo isso de alta pressão atmosférica. O calor vai ser mais intenso. Quando eu vou afastando da linha do Equador, né, caminhando para os trópicos, eu chamo isso aí de baixa pressão. Então, é comum eu ter deslocamento, movimentações de massa de ar em grande quantidade nessas questões voltadas à latitude. Então, essas movimentações a gente chama de alta pressão e baixa pressão atmosférica. Eu tenho também, com relação à altitude, à elevação do relevo, a questão de alta pressão e baixa pressão. Não confundir isso. A alta pressão com relação à altitude. É um lugar mais baixo. A radiação vai chegar primeiro nesse lugar, vai ter uma alta pressão de calor, né? Já a parte de cima é chamado de baixa pressão, porque esse calor ele bate lá embaixo primeiro e depois ele vai subindo. Então ele vai perdendo a sua intensidade. Então se ligue nessa dica de pressão atmosférica. Maritimidade e continentalidade é mais fácil. Maritimidade porque está próximo do mar. Continentalidade porque vai afastando do litoral, né, de proximidade com o mar. E maritimidade, continentalidade vai estar diretamente influenciando a questão das massas de ar. Pode ser quente, pode ser fria. A vegetação é um fator do clima porque ela ajuda, né? Lembre-se, os vegetais, eles absorvem energia durante o dia e libera durante a noite, né? Então ocorre muito no lugar que tem uma quantidade grande de vegetação, o nome de evapotranspiração. Isso aí vai alterar a questão dos gases, né? Correntes marítimas. Correntes marítimas, é muito comum ouvir falar corrente do Golfo Pérsico. Então, a água é um elemento muito bacana de se estudar e de correlacionar com a questão do clima. A água ela demora a reter o calor, em compensação, ela demora também em liberar esse calor. Repetindo, a água ela demora a absorver o calor, melhor assim, não reter o calor, ela demora a absorver o calor, como ela também demora a liberar esse calor. Liberando esse calor, ela vai liberar correntes o quê? Marítimas, sejam elas fria, sejam elas o quê? Quente. E eu tenho relevo também, que é um fator do clima, porque, vamos relembrar, eu tenho 4 tipos de relevos na superfície terrestre. Eu tenho montanhas, eu tenho planaltos, eu tenho planícies e eu tenho depressões. Então isso pode vetar, isso pode barrar uma corrente marinha. Isso pode barrar, né, armazenar uma massa de ar. Então fique atento, né, sobre os fatores do clima, né, e suas correlações, os elementos do clima que estão correlacionados aos fatores do clima. Um pouco de cada tipo de clima. Vamos começar, dentre os 10 que iremos estudar, o clima equatorial. É registrado nas zonas próximas ao Equador, como parte da África e do Brasil. É quente e úmido, tem pouca variação térmica durante o ano, em média 25 graus. No clima equatorial está chuva? Não, professor. Há chuva abundante durante todo o ano. Então, eu gosto de usar a canetinha aqui, né? Professor gosta de usar a caneta, seja ela analógica ou ela digital, no caso aqui é digital. Então, no clima equatorial, há de haver o que? Chuva em grande quantidade o ano todo. Abundante, grande quantidade. E uma característica do clima equatorial, quente e úmido, né? E o Brasil está próximo da linha do Equador. Então nós temos no Brasil o clima
equatorial. Tem uma imagem aqui só para vocês terem uma noção como que o Sol, né, essa setinha vermelha, pega com total inclinação no centro da Terra. Esse pontilhado é a linha do Equador e esse vermelhinho seria a questão do clima equatorial. Então, o Brasil tem essa parte de clima equatorial. Dando sequência aqui, agora o clima tropical. Já vou logo sublinhar aqui, porque é um clima de suma importância e abrange grande parte do planeta Terra. Então, ocorre nas zonas próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio. A temperatura média anual é de 20 graus. A principal característica é a clara definição de duas estações do ano, que são o inverno, que é seco, e o verão, que é chuvoso. Então já vou aproveitar aqui nesse ponto e vou dizer uma característica principal do clima tropical. O que é? Duas estações do ano bem definida. Qual é? O inverno. E o inverno é o que? Seco. Qual outra estação? O verão. O verão é o que? Chuvoso. Se ligue nessa característica. Dependendo da região, pode variar em clima tropical seco ou clima tropical chuvoso. É dividida em clima tropical equatorial, tropical de monções, tropical úmido ou de savana e clima tropical de altitude. Vamos parar aqui nesse ponto. Então, dentro do clima tropical, eu tenho uma subdivisão. Então, eu tenho aqui a questão do clima tropical equatorial, que está próximo do clima equatorial. Mas ele tem o que? Essa característica, inverno seco, verão chuvoso, né? Então tem duas estações bem definidas. Aqui no clima tropical equatorial, a chuva não vai ser tão abundante o ano todo como no clima equatorial. Essa é a diferença. Eu tenho tropical de monções ou tropical monçônico. Isso ocorre na Ásia, tá? Então, eu vou deixar aqui, usar essa canetinha, na Ásia. Não fica muito bonito, não. Então, o clima monçônico, ou de monções, monções quer dizer estações, é a estação chuvosa na Ásia. É tropical. Tropical úmido ou de savana. Então, já vou marcar aqui savana, que nos lembra o quê? A África, né? A abundância da vegetação, dos animais, né? Quem viajar for fazer um safari está justamente no clima tropical úmido. Se eu tenho uma vegetação abundante, se eu vou ter animais em grande quantidade, de grande porte, eu vou ter um clima favorável a isso. E eu tenho por último aqui o clima tropical de altitude. O que quer dizer isso? Eu tenho essas estações bem definidas, o inverno e o verão, mas eu tenho um relevo acentuado. Então, eu vou ter essa questão bem definida, porém o inverno aqui vai ser mais rigoroso, ok? Este clima e suas variações são encontrados no Brasil, Singapura, regiões da Índia, Sri Lanka, Havaí, Honolulu, México, Austrália. Como eu disse a vocês, grande parte do planeta Terra tem o clima tropical. A imagem, muito bacaninha por sinal, muito coloridinha. Muitas pessoas adoram a questão do clima tropical, porque é um clima bem favorável, né? Às atividades, favorável à produtividade, né? Então o ser humano se sente bem confortável com essa questão do clima tropical. Eu tenho agora o clima subtropical, sub é abaixo do tropical, né? O clima subtropical marca as regiões abaixo do Trópico de Capricórnio.
é marcado pela diferenciação térmica durante o ano, porque tem 4 estações bem definidas. Então aqui olha que característica marcante do clima tropical, né? O tropical, duas características, duas estações do ano bem definidas. Aqui passa para quantas? Então tá aqui. Quantas? 4 estações bem definidas, ou seja, todas elas. Então o verão, o inverno, o outono e a primavera é bem definida no clima subtropical. Os principais extremos de temperatura ocorrem no verão, com a variação de 20 a 25 graus. E no inverno, quando os termômetros podem chegar a marcar o que? 0 graus a 10 graus. Então o clima subtropical, né? Ele já é mais geladinho no inverno, mas tem pessoas que dizem que é o melhor clima para se viver, né? Cada ser humano com seus gostos. As chuvas nas regiões atingidas por esse clima variam entre 1.000 a 1.500 milímetros anuais, ou seja, eu tenho grande quantidade de chuva também no decorrer do ano. Fala aqui da questão de São Paulo, o sul de Mato Grosso do Sul, então não é o Mato Grosso todo, tá? Eu deixei São Paulo aqui que eu vou falar um pouco mais depois. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul sofrem a influência do clima subtropical, como também os países que estão na América do Sul, né? Depois do sul do Brasil. Mas São Paulo, né? O estado de São Paulo ele é muito grande. Então, nessa parte aqui, também envolve a questão do sul do estado de São Paulo, que já está caminhando para o sul do país, que pega essa parte aqui. Então, no sul do estado de São Paulo, eu vou ter um clima subtropical, com todas essas características que foi falado, 4 estações bem definidas, né, a variação de temperatura e assim sucessivamente. O inverno, friozinho, né? Se liga, eu tenho uma imagem aqui que mostra o Trópico de Capricórnio, não foi falado do Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, abaixo da linha do Equador, ou seja, ao sul, né? Se eu pegar esse paralelo aqui, né, eu pego a questão do clima subtropical. Já o clima temperado é um clima que alunos principalmente acham assim, professor, isso é muito fácil, porque não é frio e nem é quente, né? Tá entre o Equador e os polos, mas nós temos que saber mais. Isso não é só o suficiente. Então, as 4 estações bem definidas é uma característica. Então, 4 estações bem definidas. Quais são? Verão, inverno, outono, primavera. Também são características nas regiões de clima temperado. É registrado nas regiões localizadas no meio dos trópicos, ou seja, no meio dos trópicos, pega o Trópico de Câncer no meio, e dos círculos polares do hemisfério sul e do hemisfério norte. É dividido em 4 tipos: temperado mediterrâneo, temperado continental e temperado oceânico. Este é o clima de regiões como Europa, América do Norte e Ásia. Então, esse aqui vai estar na parte de cima. O subtropical, que nós falamos anteriormente, vai estar na parte de baixo do planeta. Na parte sul, subtropical, e o temperado na parte norte. Pode ver que pega a questão da Europa, da América do Norte e da Ásia, né? Tem como característica 4 estações bem definidas, né? Então, tem uma subdivisão, vamos entender. Mediterrâneo, o nome já diz, vai estar próximo de que lugar? Do mar Mediterrâneo, né? Aquele lugarzinho ali, né? Entre a Europa, entre a África, caminhando para o Oriente Médio, né?
Eu tenho o temperado continental. Se é continental, continentalidade é um fator climático. Ele é afastado da maritimidade. Eu tenho também, diferentemente, o contrário do continental, o oceânico, que é um temperado próximo de quem? Do oceano, que vai ter toda a influência das massas de ar, seja ela quente, seja ela fria, se deslocando, correto? Eu tenho uma imagem, são locais muito bonitos, principalmente no verão, né? Então eu tenho uma floresta assim bem colorida, com aspecto amarelado, avermelhado, né? Eu lembro daquele filme, né, O Príncipe dos Pobres, Robin Hood, foi filmado num local de clima temperado. Clima mediterrâneo, o nome já diz, próximo do mar Mediterrâneo. Mas fique atento que envolve a questão de latitude. O foco principal, o mar Mediterrâneo. Mas eu vou precisar saber a questão latitudinal, que envolve a questão do norte e a questão do sul, que vai de 0 a 90 graus. E eu tenho a linha do Equador como o principal paralelo que faz essa divisão, que é 0 grau. Vamos entender. É caracterizado por invernos curtos, então é uma característica do clima mediterrâneo. Se o inverno é curto, eu já sei que o verão vai ser o quê? Longo, né? Raciocínio lógico, variando entre 0 graus e 15 graus. Então é um clima, né, que tem um friozinho. Para quem gosta, é uma sugestão de viagem, tá bom? Registrando temperaturas que oscilam de 18 graus e 25 graus. É óbvio que isso aqui vai ser no verão, que é mais o que? Longo. Então, nós temos um fluxo de pessoas, principalmente por causa do turismo, atraído pelo clima mediterrâneo. Mas qual período? No verão, que é mais o que? Longo. O período chuvoso é o de inverno e o seco ocorre no verão. Embora o inverno seja breve e o verão longo, as 4 estações do ano são bem definidas. É encontrado nas regiões localizadas junto ao mar Mediterrâneo, como foi falado. Então, 4 estações do ano, o que? Bem definidas. Mas vamos à imagem. Essa imagem é muito bacana. Preste atenção, isso pode ser pegadinha no concurso público na área de geografia, no Enem, que a gente vai direto na questão do Mediterrâneo, que está localizado aqui, África, Europa, Oriente Médio, né? Caminhando aqui, né, ó, a sudoeste da Ásia. Mas eu tenho aqui 40 graus norte, eu tenho também um pouco de clima mediterrâneo aqui. 40 graus sul é a mesma quantidade de distância latitudinal. Eu tenho aqui também, ó, um pouco na Oceania, um pouco aqui caminhando ali para a questão da América do Sul, né, do Chile, Peru, essa questão que tem características, né, do clima mediterrâneo, por isso que está a legenda aqui. Fique atento nisso aí, né? Não vai de cara marcando a alternativa que envolve a questão só do mar Mediterrâneo. Lembra também da questão latitudinal, em especial 40 graus norte, 40 graus ao sul. Eu tenho o clima desértico, que para muitos, né, é um local que não chove, mas tem alga-mas além disso. No clima desértico, o calor com médias de 30 graus de temperatura como a principal característica, as chuvas são escassas. Então, no deserto, as chuvas quase não ocorrem, são escassas. Podendo haver anos em que não chega a ocorrer. Então, por isso que é desértico. Podendo haver anos em que não ocorre chuva.
Em consequência, a umidade do ar é baixa, chegando a 15%. Por que a umidade do ar é baixa? Não chove, né? Não chove, então por isso que a umidade do ar é baixa, né? As altas temperaturas ocorrem durante o dia, mas podem ser negativas durante o inverno. Inclusive, durante a noite eu tenho uma queda brusca de temperatura, porque a superfície terrestre, no fato de não ter muita vegetação, porque falta água, as chuvas são escassas, né, eu tenho um solo mais exposto, mais arenoso. Então, o solo aquece durante o dia muito rápido, mas à noite ele perde esse calor muito rápido e tem correntes de vento muito grande, e isso faz com que à noite a temperatura chega, dependendo, principalmente se for durante o inverno, temperatura de 0 grau. As estações do ano são diferenciadas pela variação de temperatura, né? Então, no inverno, mais frio, no verão o quê? Mais calor. Então tem essa variação de temperatura. Se liga. Esse tipo de clima é encontrado no deserto do Saara, na África, Oriente Médio, Oeste norte-americano, na região de Sonora, no norte do México, no Atacama, no Chile e Peru, na Austrália e na Índia. Muitas pessoas acham que o clima desértico é só na África, é só no Saara. Não, nós temos outros locais que têm o clima desértico, no Oriente Médio, no Oeste norte-americano, na região de Sonora, no norte do México, no Atacama, no Chile e Peru, na Austrália e na Índia. Eu tenho a imagem aqui, né, que liga a questão da falta de chuva, da escassez, né? Então, como eu disse, o solo ele está exposto, ele aquece muito rápido, mas ele perde esse calor também muito rápido. Então, eu chego no período da noite com a temperatura mais baixa, dentro da estação do ano, do inverno, isso pode passar de 0 graus. Eu tenho agora o clima semiárido. Então, o clima semiárido, chuvas irregulares, não quer dizer que não chove. O outro que nós vimos mostra escassez de chuva, podendo passar anos. Aqui não, chuvas irregulares. Elas são mal distribuídas, nós vamos ver isso aqui no final da definição. E escassas. Altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Se é baixa umidade, é porque falta o quê? Pluviosidade, para que tenha essa umidade. Então, como desértico, o semiárido também vai ter o quê? Uma baixa umidade relativa do ar. São as principais características do semiárido. Então, principais características é essa questão: chuvas irregulares, nós chamamos de escassas, altas temperaturas, né? Isso tudo são características. Baixa umidade relativa de quem? Do ar, porque falta chuva, né? A temperatura média anual chega a 27 graus. As chuvas variam em, no máximo, 750 milímetros ao ano. Nós vimos aí climas anteriores, 1.000 a 1.500 milímetros no decorrer do ano. 750 milímetros no ano, se você dividir isso, você vai perceber que há escassez de chuva. Então, além da escassez, as chuvas são irregulares, né? Elas são mal distribuídas. É registrado na região nordeste brasileira. Então, no Brasil, nós temos esse clima semiárido, que é uma problemática, essa questão dessas características, essa questão das chuvas irregulares. Então, isso é um problema, porque há má distribuição de chuva. Então, um exemplo, tem período no Nordeste do Brasil, principalmente julho, que é o período de cheia, porque esses 750 milímetros, às vezes se concentra no mês.
Então eu posso ter cheias, eu posso ter enchente na questão semiárida do Brasil. Eu brinco com os alunos, o Nordeste vive, né, na pobreza por causa da escassez de chuva. Quando a chuva chega, provoca enchente. Então vocês estão sabendo por quê. Eu tenho agora o clima frio de montanha. O nome já diz. Montanha é porque eu vou ter pontos do relevo com uma grande altimetria, né? Com grande elevação. Também chamado de clima de altitude, esse tipo de clima tem baixas temperaturas durante todo o ano. Em média, os termômetros registram que, em média, 0 graus durante o ano. Mas o inverno é esperada queda de temperatura para índices negativos. Então imagine, durante o ano, 0, mas tem época do inverno brusco, as temperaturas têm o que? Índices negativos. Não confundir com a questão do clima tropical de altitude. Eu posso chegar a 0 grau no clima tropical de altitude, mas vai ser no pico do inverno, porque lá o verão é quente, o inverno é seco, mas aqui 0 grau é praticamente quase o ano todo, podendo atingir temperaturas negativas, né? As chuvas nas regiões chegam a 1,5 mil milímetros anual. Então, mesmo sendo um clima frio de montanha, eu tenho um elevado índice de quê? De chuva durante o ano. Eu tenho uma imagem aqui muito bonita, por sinal, né, que retrata isso aqui. Olha os picos, né? Olha o gelo. Então, isso aqui praticamente o ano todo tem uma média de 0 grau, podendo chegar no inverno com temperaturas negativas. Eu tenho o clima frio, que também eu posso chamar de subpolar, porque além dele eu só tenho o polar, polo norte e o polo sul, né? Presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos, com mais de 55 graus de latitude, e apresenta duas estações bem definidas: verão fresco, temperaturas em torno de 10 graus, e inverno bastante o quê? Inverno bastante rigoroso, frio pra caramba, né? Eu fiz questão de colocar aqui para não confundir com mais de 55 graus de latitude. Então lembre-se que latitude é um fator climático importantíssimo. O clima frio subpolar vai estar nessa questão de latitude 55 graus, né? Seja a norte, seja a sul, tá bom? Se ligue nisso aí. Não é o clima polar, mas não é também o temperado, porque eu tenho a marca aqui de 55 graus de latitude, né? Então, o índice pluviométrico de chuva varia entre 100 a 1000 milímetros, sendo comum a precipitação em forma de flocos de neve durante o inverno. Então, durante o inverno, flocos de neve, lembra aí do sorvete, né? De flocos, uma delícia, né? No inverno, a chuva ocorre em flocos, né? Ela condensa a água. Eu tenho uma imagem aqui e se ligue nessa imagem, né? Como eu disse na questão do clima mediterrâneo, cuidado com pegadinha. Eu tenho a grande parte do clima subpolar e frio, né? Na questão norte, acima da linha do Equador, mas eu tenho aqui também, né? Lembre-se que é 55 graus de latitude norte, como também 55 graus de latitude sul. Fique atento nisso aí. Então, além dele, eu tenho o clima polar. Polar do sul, polar do norte. Chegando ao fim, né, nós temos o clima polar. Aqui eu vou inverter, vou mostrar as imagens primeiro, né? Então eu tenho os pinguins, né, principalmente na Antártica, a coisa mais linda, né?
O bichinho é muito bonito, né? Muito carinhoso, né? Um macho ajuda a fêmea, né? Fica lá chocando o ovo. É muito interessante a questão dos pinguins, né? E também o urso polar, né? Infelizmente aqui o ser humano, com as suas interferências, né, está prejudicando o urso polar. Mas vamos lá. É o clima de temperaturas negativas mais extremas, com termômetro sempre abaixo de 0 graus. Tem gente que adora, boa viagem. Com média de 30 graus negativos. Meu Deus! Aqui no Brasil, onde estamos, na região sudeste, quando dá uma média de 15 graus, tem gente que nem sai de casa, né? Imagina aqui, 30 graus negativos, que pode cair para 50 negativos no inverno. Meu Deus! Além da amplitude térmica, a umidade do ar é elevada, mesmo com baixa incidência de chuvas. Tem como característica também a presença de neve, é óbvio, né? 0 grau, praticamente no verão, pode chegar a 30 graus, no inverno 50 graus, né? Eu vou ter o quê? Uma presença muito grande de quê? De neve, cobrindo o quê? O solo durante o ano todo. Mas tem uma coisa boa nisso aí, o gelo ajuda o quê? A conservar. Então aquilo que fica por baixo do gelo está mantido. Por isso que isso é foco de estudo, de pesquisa, né? Eu tenho exploração no Ártico, de petróleo, de outras matérias-primas, porque o gelo deixou intacto. E agora a Antártica. O Brasil mesmo tem base na Antártica. Estão fazendo o quê? Levantamentos, estão fazendo pesquisa de algo que pode vir a ser inédito. E com certeza lá tem muita coisa. Com cerca de 1.000 milímetros registrados durante um ano. Então, durante um ano, eu ainda tenho a questão pluviométrica de chuva que pode chegar em torno de 1.000 milímetros. Ocorre em regiões como as costas eurasianas, ou seja, costas, eu pego a questão litorânea, né, da Europa e da Ásia, lembra que esses continentes são coligados, né, do Ártico, na parte de cima, sendo o clima da Groenlândia, norte do Canadá, no Alasca e na Antártica. Então eu pego a costa eurasianas, né, do Ártico, eu pego a questão do clima da Groenlândia, eu pego a questão do norte do Canadá, eu pego a questão do Alasca e pego a questão da Antártida. Lembrando que aqui, né, é um continente que nós chamamos do continente gelado, né? Então, fica aqui a dica sobre os 10 principais tipos de climas do mundo. Eu agradeço a atenção de vocês. Fica aqui meu valeu, galera. Hoje eu vou até sublinhar aqui também. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário e dê uma sugestão. O professor engasgou um pouco aqui, porque a aula ficou um pouco mais longa. Deixe seu comentário, veja qual aula que você quer aprofundar. O professor trabalha em cima disso. Posso ajudar você, né, a ir bem num concurso público, a ir bem no Exame Nacional do Ensino Médio. Fica aqui o meu abraço e até a próxima videoaula.